Se a Bíblia não orienta usarmos joia, por que então os adventistas do sétimo dia, eles usam a aliança de casamento? Será que a aliança de casamento não configura uma joia? E aliás, o que disse Ellen G. White sobre o uso da aliança de casamento? Esse é o tema de hoje. A pergunta é a pergunta 29 e exatamente essa. Ellen White disse que não devemos usar aliança de casamento do livro 101 Perguntas sobre Ellen White e seus escritos. Você pode estar adquirindo esse livro no site da Casa Publicadora Brasileira. Vamos lá então? Bem, para nossa compreensão, eu vou fazer a leitura aqui basicamente toda aqui do que está nesse capítulo, tá certo? E aí, se você sentir necessidade de perguntar alguma coisa, de escrever, de discordar, deixa aqui nos comentários. Mas a questão é a seguinte, né? Alguns membros de nossa igreja, alguém solicitou uma pergunta, eu acredito que foi ali para o White State, né? Alguns membros da nossa igreja querem saber o que Ellen White disse sobre o uso da aliança de casamento. Ela disse que não devemos usá-la. Então, isso é uma pergunta, e toda pergunta merece uma resposta. E aqui diz o seguinte: há apenas uma declaração conhecida da Sra. White que aborda de maneira explícita o assunto da aliança de casamento. Então, tem uma citação, e essa citação é o que nós vamos ver a seguir. Ela está publicada em Testemunhos para Ministros, nas páginas 179 e 181. A declaração foi escrita para missionários americanos na Austrália. Olha aqui, você já começa a compreender que foi escrito para missionários americanos que estavam a serviço na Austrália, onde o uso da aliança de casamento era um costume bem estabelecido. Aqui está a declaração acrescida de um dos parágrafos anteriores para mostrar o contexto. Então, nós vamos entender um pouco e vamos entender por causa do contexto. O que ela estava falando em suma, né, quando orientou os missionários a não usarem aliança de casamento. Acompanhe aqui para que você fique bem informado e você pode compartilhar esse vídeo também no grupo da sua igreja para informar alguns outros irmãos que, quem sabe, possa ter alguma dúvida sobre este assunto. Então, continuando aqui, diz assim, ó, ao comer, vestir, ao mobiliar nossos prédios escolares, precisamos preservar a simplicidade da verdadeira piedade. Muitos negarão a si mesmos e farão grandes sacrifícios visando contribuir para tornar a obra missionária um êxito. E caso vissem esses meios serem gastos nas mais finas roupas e na mobília mais dispendiosa ou nos mais dispendiosos artigos de mesa, isso exerceria uma lamentável influência sobre esses irmãos e irmãs. Nada poderia militar mais decididamente contra a nossa utilidade presente e futura neste país. Em tese, aliás, em suma, o que ela está dizendo aqui é o seguinte, que naquela época, as nossas escolas não precisavam de mobílias robustas, eu estou falando aqui no sentido econômico, não precisavam ser aquelas coisas grandiosas, porque alguns irmãos que estavam contribuindo para a obra, quando eles vissem aquelas coisas, eles poderiam ficar assim, até um pouco preocupados e quem sabe eles iriam recuar de mandar suas ofertas, porque poderiam pensar o seguinte: oxe, eu, um irmão simples, que estou fazendo aqui da triplo coração e estou comprando as melhores coisas para a escola, enfim, isso é o que ele está dizendo aqui. Bem, a primeira de todas as lições a ensinar os alunos é a abnegação, que os seus olhos, seus sentidos aprendam a lição, faça com que todo o equipamento da escola traga
uma instrução prática sobre este assunto, de que o trabalho pode ser levado avante apenas pelo sacrifício constante. Olha bem, nossos pastores, olha o recado aqui, nossos pastores e suas esposas devem ser o exemplo de simplicidade no vestuário. Devem vestir-se com correção, confortavelmente, usando bom material, mas evitando qualquer coisa que se assemelhe à extravagância e adornos, mesmo que não sejam dispendiosos, pois essas coisas testificam contra nós. Devemos educar os jovens na simplicidade do vestuário, na singeleza e no anseio. Sejam os adornos extras deixados fora, mesmo que o custo seja apenas uma ninharia. Tá vendo? Então, um recado aqui para os pastores, para suas esposas, que eles não deveriam também exagerar ali na vestimenta, no preço, aquela coisa toda. Então, com simplicidade, coisa boa, mas simples, né? Durável, mas não coisa que custe aí valores absurdos. Bem, com relação à aliança, tá aqui. Alguns se têm preocupado com o uso da aliança, achando que as esposas de nossos pastores devem conformar com este costume. Tudo isso é desnecessário. Possuam as esposas de pastores o áureo elo que ligue a Jesus Cristo, um caráter puro e santo, o verdadeiro amor e mansidão e piedade, que são os frutos produzidos pela árvore cristã. E certa será em toda parte sua influência. O fato de o descaso desse costume ocasionar comentários não é boa razão para adotá-lo. Preste atenção aqui. Os americanos podem fazer compreender sua atitude com declarar positivamente que esse uso não é obrigatório em nosso país. Nós não precisamos usar esse anel, pois não somos infiéis ao nosso voto matrimonial. E o trazer a aliança não seria prova de sermos fiéis. Sinto profundamente esse processo de fermentação que parece estar em andamento entre nós, na conformidade com o costume e a moda. Nenhum centavo, deve ser gasto com esse aro de ouro para testificar que somos casados. Nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança, que o façam, caso possa fazê-lo em boa consciência. Não achem, porém, nossos missionários, que o uso da aliança lhe aumentará um jota ou um tio a influência. Se eles são cristãos, isso se manifestará no cristianismo de seu caráter, suas palavras, suas obras, no lar e no convívio com os outros. Assim, demonstrará por sua paciência, longanimidade, bondade. Eles manifestarão o espírito do mestre, possuirão sua beleza de caráter, amabilidade de sua disposição, seu coração compassivo. Muito bem, o que Ellen White está dizendo em suma é o seguinte, que não gastem nenhum centavo com aliança. Naquele país, tá, que não era obrigatório o uso. E ela diz mais, se vocês usarem aliança, isso não vai fazer de você, esposo, ou você, esposa, uma mulher fiel ou um homem fiel. Nada disso. Não é a aliança que vai dizer que você é fiel ao casamento. Não, mas o seu convívio, o seu relacionamento com a sua esposa e com seu esposo. Então, o que dá a compreender, parece, aqui o livro diz, parece que a senhora White não proibiu o uso da aliança, mas mencionou que nos países em que o costume for imperioso, isto é, onde é um critério de virtude, para usar a compreensão de Ellen White, né? Ela não fazia objeção ao uso da aliança, caso pudessem fazê-lo em boa consciência. Por essa última expressão, acho que ela quis dizer que eles deviam avaliar
cuidadosamente o assunto. Então, claro que a aliança é um símbolo, mas isso não significa que se eu não usar uma aliança, eu não estou respeitando a minha esposa ou vice-versa. Mas eu lembro que nós fomos fazer uma visita a uma família e uma senhora bem idosa, bem tradicional da igreja, olhou para minha esposa e perguntou: cadê a sua aliança? Então ela configurou que a minha esposa estava sem aliança e significaria, na cabeça da irmã, né, que significou aquilo algo assim muito desrespeitoso. Então, em síntese, o que Ellen White disse foi exatamente isso. Não gaste dinheiro com isso, não é necessário, isso não significa que é a aliança que vai dizer que você é bem casado ou não. Mas ela também não proibiu. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Um abraço. Maranata.